apresentação. Defende a construção do Sistema Nacional de Saúde do Trabalhador à semelhança do Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional. Já acho que fica xoxa, gente. Olha para você já coloca políticas públicas. Tripartite, eu também acho que deve ser mantido, porque é uma crítica. Coisa de, olha, nós temos que comprar algumas brigas, não é assim, sabe? Eu gosto dessa menção ao sistema de segurança alimentar e nutricional. Que falar sobre o manifesto, engata com a médica morta em Brumadinho e vamos na primeira e na segunda. Isso ganha corações e mentes da nossa classe. Falta ninguém, né? Bom, nós somos um número bom de pessoas, muito legal. Boa noite, então, a todos e a todas de novo. A nossa ideia hoje, eu vou fazer uma apresentação bem sintética, tal, da proposta, dos principais pontos, e aí depois a gente abre a palavra para as pessoas aqui, e depois a gente vai para os encaminhamentos. Mas abre, tá bom? Vamos lá, então. Aqui, o Instituto Walter Eliezer, gente, é um órgão da Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo, FESP, e foi criado pelo Conselho Superior em 1998. O nome é em homenagem a Walter Eliezer, que nasceu em 1909 e morreu em 2004, e ele era da Faculdade de Medicina da USP, atual Medicina da USP, né? Ele teve uma carreira docente e se destacou também como administrador de saúde. Ele foi secretário de saúde do Estado de São Paulo 2 vezes, na época ainda da final da ditadura, né? No auge da ditadura, em 67 a 71, no governo Abreu Sodré, e de 75 a 79, já mais para o final, né? No governador Paulo Egídio Martins. Ele era uma pessoa, apesar de ser um secretário da época da ditadura, ele era um sanitarista, tinha uma formação sanitarista, e ele sempre valorizou muito a carreira do médico sanitarista, né? Em 75, todos se lembram, nós tínhamos uma epidemia, alguns não se lembram porque são muito jovens, mas alguns mais velhos, nós nos lembramos que tínhamos uma epidemia, né, de meningite ocultada pela ditadura militar, e chegando na secretaria, Walter Eliezer, ele conseguiu vacinar sem SUS, né, 10 milhões de pessoas na Grande São Paulo, em 4 dias, e obteve uma cobertura vacinal de 95% no estado de São Paulo. Então, ele é uma pessoa que eu acho que foi muito importante, influenciou bastante os cursos de medicina também, os currículos, para que colocasse uma ênfase em saúde pública. O nosso instituto, em homenagem a ele, foi ativado no meio da pandemia, em março de 2021, como um espaço de reflexões sobre saúde do trabalhador no país, com a pretensão de produzir ideias sobre políticas, criar atividades, cursos que a gente acha legais, sempre com o objetivo de pensar em como diminuir as desigualdades, fortalecer o SUS e seus princípios, e hoje, além do nosso grupo de saúde trabalhador, há mais 2 em atividade, a saúde na região metropolitana de São Paulo e a questão ambiental da região metropolitana no Brasil. O Instituto é coordenado pela Karina Calife. Bom, aqui a ideia do manifesto é pela saúde, pela vida dos trabalhadores e trabalhadoras do Brasil, é que, ao longo de nossas conversas, nós fomos constatando que tínhamos muitos diagnósticos da situação e que propostas fragmentadas até são importantes, mas não têm o mesmo poder de produzir mais mudanças estruturais na promoção da saúde do trabalhador. Então, na página do portal, as pessoas têm a opção de clicar nessa seta vermelha, aqui no canto superior esquerdo, e baixar o manifesto na íntegra, como vocês devem ter feito também, né? Bom, não se pode negar, de jeito algum, os avanços institucionais que a gente teve já. Ter incluído na Constituição Federal que a saúde é direito de todos e dever do Estado foi um grande avanço. Ter reconhecido que a saúde se garante mediante políticas sociais e econômicas que visem a redução do risco de doenças e outros agravos foi um outro avanço. Isto é, a saúde depende das políticas sociais e econômicas que influenciam o que comemos e qual a qualidade do que comemos, onde e como moramos,
como nos locomovemos, onde e como trabalhamos. A saúde não depende apenas dos serviços de saúde, mas depende também deles, quando se diz que é direito de todos o acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. Mas, a despeito desses avanços e outros, nosso desafio é identificar como podemos avançar mais, como tornar realidade o que está escrito como direito, né? E eu vou elencar alguns elementos que nos levaram à proposta da criação de um Sistema Nacional de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora. Nossa premissa é a da reforma sanitária, de determinação social da saúde, isto é, vivemos, adoecemos e morremos conforme nosso lugar no mundo, nossa inserção na sociedade, locais onde moramos, onde circulamos, onde e como trabalhamos, onde e como nos divertimos. Então, nossa vida e saúde dependem de políticas sociais e econômicas. Exemplo, atualmente está em discussão no Congresso o PL do veneno, que acaba com o princípio da precaução e tende a liberar mais ainda os agrotóxicos. Então, quem terá mais câncer, doença de Parkinson, malformações congênitas, serão os trabalhadores rurais e todos os que comem o que se produz no país, isto é, todos nós. Bom, a eliminação dos direitos trabalhistas e previdenciários, o enfraquecimento da organização social, assim como o impacto na subjetividade dos trabalhadores, são faces da mesma moeda. A precarização do trabalho está intimamente ligada à precarização social. Resultam das demandas de uma economia instável e financeirizada, voltada a valorizar ações corporativas, negociadas em escala global e tempo real. E tudo isso foi aprofundado nas reformas trabalhistas e previdenciárias, chamadas, né, reformas trabalhistas e previdenciárias. Por exemplo, a legalização de formas precárias de trabalho, como o trabalho intermitente, o trabalho por tempo determinado, o teletrabalho sem limite de jornada, repercutem sobre a saúde dos trabalhadores negativamente e diminuem as possibilidades de responsabilização das empresas. Sabemos que, nesse cenário, temos um aumento dos acidentes e doenças, temos um aumento do presenteísmo, pois mesmo adoecido, o trabalhador frequentemente é levado a continuar trabalhando por necessidade, com medo de ser demitido ou discriminado. As doenças se cronificam e aumentam as incapacidades, com o aumento da procura pelos direitos na Previdência, na Justiça do Trabalho, na Justiça Federal, na Justiça Estadual. Então, como reação, atualmente, ou há algum tempo, a Previdência restringe o acesso aos benefícios por diversos mecanismos administrativos, médico-periciais, da lógica de uma previdência privada. E na Justiça vão se criando obstáculos para o acesso aos direitos, por meio de vários mecanismos, entre os quais pagamento pericial pela parte perdedora, a exigência por produtividade e metas na Justiça, o que induz a se repetirem sentenças conservadoras e não inovadoras, já que o tempo para refletir é escasso. Mais pessoas são excluídas no mercado de trabalho formal, vão para a assistência social, para as drogas, para as prisões, para os centros reeducativos, para as ruas, para o mercado informal, para a fome. A fome, as mortes, as doenças atingem todas as pessoas que trabalham, assim como suas famílias. Fica claro, então, que a saúde dos trabalhadores e das trabalhadoras está condicionada a vários aspectos estruturais, econômicos, políticos, ambientais, sociais, culturais e educacionais. Para enfrentar o enorme desafio que a Constituição nos colocou, contamos com duas pretensas políticas nacionais no campo de conhecimentos e práticas em saúde do trabalhador. E como dizemos no manifesto, inspirados em um artigo do Fadel, quem tem duas não tem nenhuma. Uma delas, Política Nacional de Segurança e Saúde no Trabalho, PNSST, fruto de acordo tripartite, governo federal, empregadores e trabalhadores na comissão tripartite paritária permanente, resultado de um processo de 8 anos. Aqui, pela própria composição da comissão tripartite, não se parte da premissa de determinação social da saúde, e as discussões
perdem-se propositalmente em cursos e treinamentos para que os trabalhadores sigam procedimentos frequentemente impossíveis de serem seguidos, que imputa a responsabilidade da prevenção de acidentes e doenças ao comportamento dos trabalhadores e não às condições de organização do trabalho. Tudo isso quando sabemos que campanhas como Acidente Zero e a criação de uma categoria de acidente de trabalho não registráveis, como existem em várias corporações, induzem mais ainda a subnotificação. Negociações também se perdem, a CTPP se perde nas negociações de limites de tolerância, de exposição a substâncias químicas ou agentes físicos, sem fundamentação em estudos, assumindo a existência de cidadãos de primeira e de segunda classe, aqueles que podem se expor a limites negociados, limites aos quais os negociadores não exporiam seus filhos e entes queridos. Também se perdem sistemas de gestão e discussão de sistema de gestão que aprisionam e não pressupõem qualquer participação dos trabalhadores, acompanhamento dos impactos do trabalho na saúde por meio de exames periódicos, que, na verdade, são verdadeiros sinalizadores de quem é indesejável e deve ser demitido, e para isso contam com os profissionais do SESMIT, médicos, enfermeiros, engenheiros, técnicos de segurança, mas particularmente médicos e engenheiros, que são contratados para fazerem o que se espera deles em um sistema que tem o objetivo empresarial de diminuir custo, aumentar a produtividade e ocultar os acidentes e doenças. Trata-se de um exemplo da raposa tomando conta do galinheiro. Passam longe de qualquer mudança estrutural das condições e processos de trabalho. A reforma trabalhista, realmente, por exemplo, que tanto influenciou e influencia na saúde dos trabalhadores, passou longe da CTPP. A liberdade dos trabalhadores nos locais de trabalho, que tanto importa para os outros trabalhadores, passa longe da CTPP, sequer se discute essa questão. E neste governo conseguiu-se piorar o que já era bastante ruim, aumentando o poder das empresas, diminuindo o poder da fiscalização dos trabalhadores e seus sindicatos. A outra política, a Política Nacional de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora, no âmbito do SUS, foi muito positiva, pois organiza as atribuições do serviço e inclui todos os trabalhadores, independentemente da existência do vínculo, mas é unissetorial. E como constatamos diariamente, apenas um setor não dá conta da complexidade da questão da saúde do trabalhador nas suas raízes, com profunda relação com o modelo econômico do país. Então, ficou muito claro para nós que era preciso avançar. Bem, há alguns anos, nós vínhamos acompanhando o enfrentamento da fome pelo governo federal, nos governos Lula e Dilma, com o movimento Fome Zero, que se desdobrou na criação do Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, SISAN. Assim como na saúde do trabalhador, para combater a fome, era preciso que muitos atores fossem envolvidos, institucionais e principalmente sociais. Foi preciso, então, que se criasse um grande movimento e a divulgação de um objetivo por parte do núcleo duro do governo federal, especificamente pelo presidente da República. Genericamente, em tese, ninguém é contra o combate à fome ou contra a insegurança alimentar e nutricional, assim como ninguém se coloca contra a proteção à saúde dos trabalhadores. Tudo depende de quantos e quais ovos serão precisos quebrar. E tudo depende da profundidade das chamadas políticas protetoras. Exemplo, hipoteticamente, o combate à fome poderia se ater à compra de produtos do agronegócio para distribuir para famílias mais pobres e educação, entre aspas, ao povo, mostrando os benefícios de tal ou qual alimento. Certamente, o setor do agronegócio ficaria satisfeitíssimo com esse modelo, mas esse modelo seria aprofundado, reforçando o modelo do agronegócio. Ao contrário, a Política Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional incluiu mudanças e prioridades para a aquisição de produtos da agricultura familiar, por exemplo. Assim como no nosso caso da saúde do trabalhador, se a política se restringir ao treinamento dos trabalhadores para ter comportamentos seguros, o que significa individualizar a responsabilidade pela ocorrência de acidentes e doenças e culpabilizar o acidentado ou o adoecido. Essa concepção permeia várias normas e leis, como, por exemplo, recentissimamente a atual CLT,
quando se refere ao teletrabalho, no artigo 75E, diz que o empregador deverá instruir os empregados de maneira expressa e ostensiva quanto às precauções a tomar a fim de evitar doenças e acidentes de trabalho, e que o empregado deverá assinar termo de responsabilidade comprometendo-se a seguir as instruções fornecidas pelo empregador. Tenta-se, assim, eximir a empresa da responsabilidade pelo adoecimento, imputando a responsabilidade ao trabalhador, que não teria seguido as instruções do empregador. Assim como a obesidade é um problema de saúde pública e suas causas não podem ser imputadas a comportamentos individuais, os acidentes e doenças relacionadas ao trabalho tampouco podem ser imputadas a comportamentos individuais. No caso da obesidade, medidas que estimulem indivíduos a modificarem por si só as suas práticas alimentares e de atividade física podem ser mais facilmente adotadas pelos governos, pois se alinham aos interesses e às estratégias de marketing da indústria de alimentos, como a gente pode ver aqui. Diga não à obesidade. Aprendi que obeso é um doente e não preguiçoso. Quer dizer, como é que se sente o obeso sendo responsável por ele ser obeso, né? Então, realmente temos que cair fora desta armadilha. No caso de acidentes e doenças relacionadas ao trabalho, diante de situações como essas que a gente está vendo aqui, não há procedimentos individuais que deem conta da prevenção de acidentes e doenças. É como pedir para o motorista tomar cuidado para não passar por buracos, por uma estrada extremamente esburacada. Os ambientes de trabalho, sejam do mercado formal ou informal, sejam do setor público ou privado, continuam com seus perigos, com sua insalubridade, com sua penosidade, e não raramente com a intersecção dessas características. Enquanto não dermos passos no sentido de mudar de fato as condições de trabalho, continuaremos a enxugar o gelo. Então, inspirados nos pilares do Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, nós propomos o Sistema Nacional de Saúde dos Trabalhadores e das Trabalhadoras. Os pilares são: a saúde do trabalhador tem que ser assumida como uma questão estratégica pelo núcleo duro do governo federal. Portanto, não é uma política de um ou dois ministérios, é uma política de governo e de Estado. A intersetorialidade necessária não é apenas dos ministérios que se ocupam e atuam sobre os mortos e feridos na guerra cotidiana, nos espaços de trabalho ou em ações de prevenção de acidentes e doenças, somente no âmbito de uma empresa, que é sempre limitado. Exemplo: não há como prevenir adoecimentos em uma agência bancária, uma vez que os aspectos adoecedores não emanam do gerente da agência, e sim do sistema financeiro como um todo. Ou prevenir acidentes e adoecimentos apenas em uma empresa do ramo frigorífico, embora avanços venham ocorrendo por esforço do movimento sindical, Ministério Público do Trabalho, Auditoria Fiscal do Trabalho e SUS. É preciso redirecionar a economia voltada para o povo. Ao retomar o processo de industrialização, como tem sido dito por vários candidatos agora, é preciso mexer na economia totalmente financeirizada. É preciso que a indústria seja estimulada, mas não de qualquer maneira. Exemplo: a construção civil não pode continuar a ser voltada para a especulação imobiliária, mas para as políticas habitacionais inclusivas. A ciência e tecnologia tem que estar voltada para a saúde e o bem-estar das pessoas, como tanto se falou no auge da pandemia, e já está se esquecendo. A agricultura familiar e produtos orgânicos tem que receber incentivos no sistema de produção de alimentos, bancos públicos para investimentos sociais, etc. A intersetorialidade pretendida tem que ser bem mais ampla do que estamos acostumados, envolvendo a presidência do país, a Casa Civil, a Secretaria de Governo, a Economia, a Agricultura, a Pecuária, Abastecimento, cidades, Ciência e Tecnologia, Educação, Saúde, Trabalho, Previdência, Assistência Social, meio ambiente, cultura, comunicações, etc. Os ministérios envolvidos têm que colocar suas ações e gastos com o SINAST, que é o Sistema Nacional de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora, no plano plurianual, no PPA. Bom, o SINAST tem que estar enraizado nos estados e municípios. O SINAST tem que contar com a participação ativa das entidades sindicais e dos movimentos sociais, como feminista, ambientalista, LGBTQIA+, antirracista, migrantes, indígenas, quilombolas, ribeirinhos, ocupações, sem terra, etc.
Pelas características do SUS, universalidade e capilaridade por meio da atenção primária da saúde, integralidade da atenção à saúde e participação e controle social, o Ministério da Saúde seria o coordenador do SINAST. E para isso o SUS tem que tomar para seu núcleo duro a dimensão trabalho em todas as suas esferas e serviços, atenção primária da saúde, vigilância, urgência, emergência, hospitais, além dos CERESs. Quanto mais os setores da saúde, do trabalho, da assistência social, da educação, do meio ambiente forem fortalecidos e se estruturarem para cumprir suas atribuições, quanto mais resgatarmos o caráter público e insubstituível da Previdência, que deverá ser social e não só Previdência, mais forte se torna o SINAST. Quanto mais fortes os movimentos sociais, incluindo o sindical, quanto maior a integração, mais forte se torna o SINAST. Assim, como no Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, o setor de agronegócio e nem o setor financeiro participaram. No SINAST também, tampouco, a CNI e a FENABAN participariam, pois há um claro conflito de interesses, já que o modelo econômico do país tem relação direta com a ocorrência de acidentes e doenças relacionadas ao trabalho. Assim como agronegócios, agrotóxicos e setor de ultraprocessados são adversários do sistema de segurança alimentar e nutricional, também as grandes corporações deverão ser adversárias de um SINAST como nós queremos. Mas com o SINAST teremos mais poder de fogo também. Bem, aqui eu fiz uma estruturazinha muito simples, né? Colocando aqui a Conferência Nacional, isso aqui muito inspirado no sistema de segurança alimentar e nutricional, né? Conferência Nacional Intersetorial de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora, que, convocada pelo Conselho Nacional Intersetorial de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora, com composição 1/3 ministérios, 2/3 sociedade civil, observadores e Ministério Público do Trabalho, e a presidência tendo um representante da sociedade civil. Certamente, isto aqui nós teremos certa facilidade de construir, porque nós já temos o controle social, a participação e controle social, a estrutura muito bem alicerçadas no Sistema Único de Saúde, com os conselhos de saúde, com assistes dentro dos conselhos, etc. Então, isso é uma coisa, é apenas um esboço, né? Teríamos uma Câmara Interministerial de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora, que seria interministerial, para elaborar diretrizes e incluir no PPA, à luz de resoluções desta Conferência Nacional Intersetorial de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora. E esse sistema teria enraizamento na União, nos estados e municípios, por meio de órgãos, entidades e por meio da CIST também, né? Há muito que se caminhar, mas isso é também para sempre, a gente caminha para sempre, não é isso? De forma intergeracional, né? São vários milagres que teremos que fazer, mas os milagres existem e se tornam realidade se lutarmos por eles. E há limites também que serão maiores ou menores, conforme a força e capacidade de lutar por uma sociedade igualitária, solidária. Então, eu coloquei algumas propostas, rapidamente. Primeiro, construir o SINAST, colocando no PPI, no Plano Plurianual, nós temos que construir um arcabouço legal e, principalmente, ganhar corações e mentes. Serão necessários vários pequenos, grandes milagres, como eu falei. É preciso que o governo federal decida-se por considerar a saúde do trabalhador uma questão estratégica para a construção de uma sociedade equitativa, menos desigual. É preciso fortalecer, robustecer as estruturas e movimentos protetores que lutam pelos direitos sociais. Um SUS forte, financiado e público de verdade, que crie um vigoroso sistema de vigilância dentro dele, aumente a potência diagnóstica de doenças relacionadas ao trabalho em todas as suas esferas. Isso quer dizer que se um trabalhador é atendido na urgência e emergência por um acidente de trabalho, que haja imediato reconhecimento e notificação. Que se um trabalhador for atendido em uma UBS com um acidente de pequeno porte, doença relacionada ao trabalho, que também haja reconhecimento e notificação. O mesmo em ambulatórios, hospitais e UTI, e que essas informações desencadeiem ações de vigilância nos locais e espaços de trabalho. O CEREST, evidentemente, também
um nó nessa rede, né? Um nó positivo, não um nó problema, mas um nó dessa rede que enreda, né? Os conselhos de saúde também têm que ser fortalecidos, o assiste também com autonomia e altivez, com discussões qualificadas, exigindo dos gestores, sejam eles quais forem, o cumprimento das diretrizes do SUS. A fiscalização do Ministério do Trabalho também tem que ser robustecida, de forma que haja possibilidades de investigação em campo, que nós voltemos a ter investigação em campo. A assistência social tem que ser forte, tem que ter uma reversão da invasão dos métodos de gestão privada nos órgãos públicos, como, por exemplo, Previdência Social, a Fundacentro, etc., fortalecimento dos movimentos e entidades sindicais, negros, feministas, LGBTQIA+, cultura, migrantes, antirracistas, antifascistas, atingidos por barragens, sem terra, sem teto, indígenas, ribeirinhos, quilombolas, etc. Fortalecimento das entidades sindicais e um real envolvimento de todos os setores potencialmente determinantes para se contraporem aos interesses do capital, atacando a saúde. E uma participação social cada vez maior e cada vez mais ampla. Realizar uma pesquisa nacional domiciliar no primeiro semestre de 2023, para que pela primeira vez nós tenhamos um retrato das condições de trabalho e dos acidentes e doenças que acometem os trabalhadores, sem passar pelo crivo das empresas, como é o caso das CATs, e ultrapassando o mercado formal, como é o caso das CATs, adentrando para a maioria dos trabalhadores que trabalham nas ruas e nos espaços informais. Revogar reformas trabalhista e previdenciária, que consensualmente, entre nós, retirou direitos sociais, e ao mesmo tempo temos que lutar para ampliar os direitos dos trabalhadores para que não tenhamos trabalhadores de primeira e de segunda classe. Revogar as alterações das NRs, integrar os sistemas de informação, democratizar o processo de notificação de condições de trabalho inadequadas e de acidentes e doenças para qualquer cidadão, abrindo essa possibilidade que já por norma, já é de qualquer cidadão, mas na prática não existe porque não há como o cidadão fazer essas notificações. Garantir organizações livres dos trabalhadores por locais e atividades de trabalho, fortalecer o movimento sindical, desvincular as informações prestadas pelas empresas sobre condições de trabalho e seus agravos das bases de dados sigilosas, como as da Receita Federal. Garantir ao trabalhador o direito humano de intocabilidade do corpo, para que seu desgaste deixe de ser indicador de demissão e discriminação pelas empresas e seus médicos. Criar o Disque Denúncia específico para violências relacionadas ao trabalho, acompanhado de campanha de massa pelo Ministério da Saúde. Então, nós consideramos aqui nos passos a elaboração das linhas gerais, é isso que eu apresentei, e estamos nesse vermelhinho aqui, que é a ampliação da discussão e aprimoramento, com adesão de entidades e pessoas que nós estamos fazendo hoje, e nós queremos depois discutir outras possibilidades, inserir nas plataformas do nosso campo, partidos, candidatos a governos, Congresso Nacional, manter a ampliação das discussões, com movimentos, espaços acadêmicos, sindicatos, mobilizar a sociedade, conselhos de saúde, e elaborar projetos de lei para construir o arcabouço legal com participação ampla. Então, é isso, espero que tenha sido rápida o suficiente para que a gente possa ter tempo de conversar, discutir essa proposta. Eu gostaria de abrir, então, para os membros do Walter Eliezer, que ajudaram a construir essa proposta, para outras pessoas também, muitos aqui já ajudaram muito, talvez não especificamente, mas nas reflexões que a gente tem feito ao longo desses anos. Então, é isso aí. Cal, se você puder assumir agora a coordenação. Eu vou acompanhar aqui o levantar de mãos. Então, quem quiser falar, por favor, levante a mão e aí a gente vai dando a palavra. Boa noite, companheiras, companheiros. Eu acho que essa síntese que está colocada para nós, esse debate, eu quero fazer aqui uma proposta que seja imediatamente remetido ao pessoal lá que está construindo o programa de governo do Lula, para que se possa ser, na íntegra, ser recebido e colocado como pauta de discussão daqueles que estão elaborando o programa de governo. Principalmente na área de saúde, do SUS, como também na área de saúde e segurança dos trabalhadores e das trabalhadoras. Obrigado.
aqui do FADEL, né? Que talvez valha a pena a gente estar dando uma olhadinha. Espera um pouquinho, que eu me perdi aqui. Vamos lá. Fadel tinha que sair, que ele tem uma aula na UFRJ, né? Mas ele deixou alguma coisa aqui? Oi, marido e mais amigos. Como falei, tem um debate agora. Deixo aqui um beijo, né? Meu apoio ao SINASC, o documento estruturante, como as contribuições que virão. Enviarei oportunamente o texto que deu origem à Renast, em 99/2000, como subsídio para o debate. Muito bom. José Jorge. Boa noite a todos e a todas, né? Eu tenho acompanhado a Maria Maeno, uma exposição brilhante. Maria, parabéns, né? Eu sou do Sindicato dos Professores do ABC, eu sou diretor do sindicato e ex-presidente do Sindicato dos Professores aqui da região de São Bernardo, Santo André e São Caetano. E a gente tem acompanhado bastante também aqui a questão do sofrimento, né, dos professores, principalmente nesse período de pandemia, né? E a gente tem acompanhado também muitas situações em que a gente precisa, às vezes, levar para o Ministério do Trabalho uma fiscalização no ambiente de trabalho, no local de trabalho. E o que nós notamos é a falta de fiscais para esse tipo de trabalho, entendeu? Então, essas escolas, principalmente essas grandes corporações, deita e rola, né? E a gente tem uma dificuldade muito grande, muitas vezes até com um carro de som na frente da escola, né, para ter um trabalho político, né? Então, eu acho que a gente está levantando essas questões que vocês estão levantando, é muito interessante, né? Nas reformas, eu colocaria também a revogação, não só da reforma trabalhista, como também da reforma previdenciária, mas da emenda constitucional número 95, né? Porque sem investimento, né, público, a gente não avança, né? Então, eu acho que fica aí também um desafio, né, muito grande, e eu quero externar aqui, né, a desgraça que foi esse governo Bolsonaro para o país, né? E tenho convicção de que a gente vai tirar esse governo daí, né? Vamos eleger um governo voltado para o trabalhador e para a trabalhadora e vamos voltar o país a crescer, né? Estamos perdendo as nossas riquezas. Na educação, por exemplo, nós estamos indo para a CONAP, que é a Conferência Nacional dos Trabalhadores em Educação, né? da Educação Popular. E nós temos aí, né, o investimento nas metas de educação e saúde, que era os royalties do petróleo, lembram-se disso? Né? E nós estamos perdendo essa riqueza. Não só eu, né, como os filhos, os netos, né, e o futuro. Né? Então, compromete, inclusive, a geração que vem aí. Era um pouco essa contribuição que eu queria fazer aqui e estou muito gratificado, né, com a exposição. Obrigado. Nós é que agradecemos, José Jorge. A Maria fez um comentário, você quer dizer, Maria? Sim, não queria falar com o José Jorge, que nós incluímos, na verdade, a revogação da emenda constitucional no documento, viu, Zé Jorge? Ah, tá. Sem dúvida alguma é fundamental, eu que não coloquei hoje. Tá bom, obrigado, Maria. Pela ordem, Alfredo Gonçalves. Boa noite a todas e a todos, né? Eu acho o seguinte, é muito importante, esse documento é extremamente importante para nós. Eu acho que ele está sendo concluído, inclusive, num momento que ainda dá tempo da gente, nem colocou o Domingos aí, o companheiro Domingos, um abração, Domingos, de entregar para colocar no plano de governo, porque o meu medo é o seguinte, gente, o meu medo é que se nós não entregarmos agora para colocar no plano de governo aí, para que realmente se discuta, que aí chega o ano que vem a gente consiga tirar esse desgoverno que está aí, e aí fica aquela que nem foi os outros governos, tanto do Lula quanto da Dilma, que a gente não conseguiu fazer o debate interno, porque vinha com o discurso que agora nós não podemos botar água no moinho da direita, porque eu acho que ele tem que deixar de ser medroso, esse governo agora, que se a gente conseguir mudar, ele tem que realmente assumir
e fazer os debates que são necessários para revogar toda essa bandalheira que foi feita com a classe trabalhadora, né, gente? Me desculpa a expressão, mas isso foi uma bandalheira, né? Só tem um lado que está ganhando, que é o lado empresarial, né? Que esse desgoverno comprometido com o capital. E a gente precisa reestruturar o nosso Ministério do Trabalho, precisa reestruturar a nossa Previdência Social. Ontem eu tive aqui em Porto Alegre uma reunião no INSS. Eu não tenho nada contra a religião, viu, pessoal? Mas o pessoal está apavorado dentro da estrutura do INSS, que está cheio de evangélico e militar, e estão fazendo coisas lá que até Deus duvida, viu? Até Deus duvida. Então, a gente tem que realmente tentar fazer com que valha a nossa proposta de alterações, porque quando chegar o ano que vem, a gente sabe como é que é. Se deixar para discutir muito em cima, nós não vamos conseguir mudar muita coisa, e depois vem aquela couraça que a gente sabe que fazem nos governos e não deixam os movimentos transpor para colocar suas propostas. Então, eu tenho essa preocupação. E parabéns, doutora Maria, mano. Parabéns, sucesso esse documento aí. Tamo junto. Muito bom, Pedro. Era propondo que se desse um encaminhamento para que a campanha do presidente Lula adotasse essa proposta como uma proposta do movimento sindical, do movimento social, dessa turma boa que está aqui, né? Doutora Maria Maena, excepcional companheira, que só tenho muito a agradecer a ela, porque ela nos ajudou muito no movimento sindical e nos ajuda no dia a dia. Então, um grande abraço, doutora Maria Maena, e a todos os companheiros que estão aqui. Bom, primeiro eu queria cumprimentar todos aí, né? Eu cheguei um pouquinho atrasado, já estava um pouquinho avançada aí a apresentação, né? Eu tive que fazer de uma forma um pouco mais rápida, né? E então, primeiro um prazer rever tanta gente querida, né? Acabei de ouvir aí a fala do Domingos, há muito tempo que eu não vi o Domingos, né? Tantas pessoas queridas, a Maria Marreno, a Mara, que mandou o convite para mim, e o próprio Cal, enfim, doutora, né, professora Edith Seligman, né, queridíssima, tanta gente aí, né? Então, eu não sei se a minha fala aqui, a minha contribuição, né, ela cabe de forma... talvez ela não caiba exatamente no documento, mas acho que alguma referência, pelo menos, a gente devia fazer, né? Eu, como disse na minha apresentação, eu sou bancário aposentado, fui dirigente sindical, fui secretário de saúde da Contraf durante os anos 2000, né? Mas eu estou no debate de saúde do trabalhador já desde o início dos anos 1990. E mesmo quando... E nessa minha atividade, eu fui... A Maria, na apresentação, ela colocou lá a crítica a respeito da PNSST e da própria CTPP, críticas com as quais eu tenho plena concordância, né? São fóruns que foram criados de forma burocrática, né, equivocada, mas que eram espaços de negociação, né? Eu acabei até indo participar desses fóruns por um dever de ofício, né? Não era o sonho da minha vida, mas fui participar, colaboração, né? Enfim, algum avançozinho a gente pode ter tido, mas evidentemente que em termos globais ele não teve praticamente nenhuma inserção, né? Mas o que eu penso, e que talvez a gente
pudesse ver se é possível a gente incluir no documento, é o seguinte. E essa é uma crítica que eu faço, não é porque agora eu estou fora, né? Eu, quando estava no movimento sindical, eu fazia essa crítica, tem valorosos companheiros aqui, que, né, o próprio Domingos, que eu citei, né, que são militantes da saúde trabalhadora, o próprio Carlão também esteve na Secretaria de Saúde do Sindicato dos Bancários, e outros colegas, né? Mas eu sempre fiz a crítica ao movimento sindical, de forma generalizada mesmo, de que a saúde do trabalhador nunca foi um tema central no movimento sindical. Não é um tema central no movimento sindical. E eu costumo dizer, aliás, eu cheguei a ouvir de dirigente sindical, não era da CUT, era de outra central, não vou citar aqui, mas cheguei a ouvir do dirigente sindical que nós precisaríamos desideologizar o debate de saúde do trabalhador, né? Quando eu acho que é exatamente o contrário, né? Nós precisamos colocar o debate de saúde do trabalhador na essência da relação capital-trabalho, né? A questão da saúde do trabalhador, né, é consequência, a primeira consequência direta da exploração do trabalhador. Agora, então, e a grande maioria dos dirigentes sindicais se ocupam de outros temas, e tudo bem, os outros temas também têm que ser ocupados, né? Só que esses dirigentes, na sua grande maioria, por não ter essa vivência de saúde do trabalhador, não ter essa percepção, não ter essa compreensão, né, menosprezam a saúde do trabalhador. A saúde do trabalhador acaba sendo, dentro de um processo de discussão, de uma formação de chapa, acaba sendo uma moeda de troca, né? Então, acho que o primeiro problema que nós temos é esse, né? Não sei, óbvio que não estou propondo que se coloque nesses termos no documento, né? Mas eu faço aqui a crítica, porque é uma crítica que eu sempre fiz, né? E assim, estamos aqui entre amigos, né? Todos aqui com o mesmo objetivo de construir a saúde do trabalhador, né? Então, eu acho que é útil a gente fazer essa crítica, e nós temos sempre, né, nós que somos dirigentes sindicais, que estamos envolvidos nessas questões, né, temos que ter esse compromisso, né, de sempre pautar esse debate, de chamar a atenção para esse problema, né? Bom, agora, por outro lado, né, esse entendimento que os dirigentes sindicais têm que ter, né, passa por uma necessidade de colocar o trabalhador diretamente nesse processo, né? Porque nós trabalhamos, e aí, quando se fala de CTPP, se fala de norma regulamentadora, se fala de PNSST, etc., né? O trabalhador é sempre o objeto no processo, né? Quer dizer, é uma relação absolutamente paternalista. Mesmo que alguns dirigentes têm essa consciência, a gente não consegue fazer isso. A gente não consegue fazer com que o trabalhador ele se envolva diretamente. Veja, se nós vamos fazer uma discussão de campanha salarial, de reajuste salarial, né, se nós não tivermos envolvimento de teto do trabalhador, se o trabalhador não for fazer a greve, nós não conquistamos. Por que saúde é diferente? Por que saúde do trabalhador é diferente? Agora, evidentemente, é um tema muito mais complexo, que o trabalhador tem que ter essa compreensão de que ele é vítima da exploração do trabalho e é por isso que ele adoece, né? Então, ele tem que entender o papel dele no sistema, né? Então, acho que, né, eu não tenho uma formulação pronta, eu não sei, né, eu estou pegando o debate agora, não sei se essa reunião seria uma reunião finalística, que se nós já teríamos saído com o documento pronto, eu não estou com uma formulação aqui, né? Mas eu posso, com mais tempo, né, fazer essa contribuição, tentar fazer essa contribuição e colocar aí para apreciação de todos. Me desculpe aí ter me alongado um pouquinho, queria dar um grande abraço para todos, eu deixei de citar um monte de gente querida, mas, né, muita saudade de todos vocês, gente. Muito bom, Cris. Muito bom, Cris. Todas as contribuições que estão sendo feitas aqui serão anotadas, consideradas, e a gente ainda está neste processo de elaboração, visando a finalizar em tempo aí suficiente para que a gente possa trabalhar esse documento
como já foi até aqui colocado, mas as contribuições são bem-vindas neste momento. O posto próximo é Célio de Jesus, por favor. Boa noite a todas e todos. Me apresentar aqui, meu nome é Célio, sou diretor de saúde do Sindicato dos Bancários da Bahia. Estou nessa discussão de saúde há algum tempo, eu diria aí uns 20 anos nisso, né? E sou uma pessoa que sou apaixonado por esse tema. Gostei muito aí da fala do Plínio. Saudar aqui em especial a doutora Maria Maeno, alguém que eu já tenho acompanhado esse processo de luta desde a discussão de Lerdort como desocupacional. Inclusive, doutora, hoje tivemos uma manifestação no CESAT, que é o Centro de Referência de Saúde Trabalhador do Estado da Bahia. Nós estamos passando por alguns processos lá e a gente não entende o que está acontecendo. Mais do que nunca, como o Plínio colocou, a pandemia, Plínio, trouxe isso, a importância. Eu, que sou militante nesse processo de saúde, discuto em vários órgãos. Temos aqui o nosso companheiro Valcir, uma grande referência também nossa, que tivemos juntos em várias lutas, inclusive com audiência sobre adoecimento na categoria bancária, junto com o MPT, TRT, SRT, todos os órgãos, a importância desse documento com a leitura da doutora Maria Maeno. E algo que me preocupa, eu não estava sentado no documento, porque eu cheguei um pouco atrasado, e que me vem me preocupando muito, e vocês viram agora que saiu aí, que é o assédio sexual nos bancos, porque nós já tínhamos conhecimento do assédio moral, e mais do que nunca, nós tivemos a conferência agora dos bancários, e eu fiz uma fala na Contraf sobre a conscientização, Plínio, a prevenção e o combate ao assédio moral organizacional, que está nas instituições bancárias como no todo, o adoecimento psicológico. Então, de alguma maneira, mais do que nunca, nós somos uma categoria adoecedora, principalmente no que tange às questões psicológicas. Eu tive reuniões nos órgãos onde também estão sofrendo disso. Então, verificar como é que a gente pode colocar nesse manifesto essa questão do adoecimento psicológico, o assédio moral e o assédio sexual. Como discutir? Por quê? Porque nós estamos vendo aqui vários trabalhadores adoecendo e até cometendo suicídio. E concordo contigo também, Plínio, eu que sou um defensor da saúde como ponto principal nas negociações e vejo a dificuldade. Eu costumo dizer que para discutir saúde tem que gostar, querer, conhecer e ter compromisso. E isso, às vezes, falta na dificuldade de compreensão, os meandres, os detalhes que envolvem a saúde do trabalhador. E nós temos aqui uma professora, que eu diria que é a minha guru, doutora Maria Maeno. Nós temos uma dificuldade do reconhecimento do adoecimento psicológico como doença ocupacional. Agora que foi citado a síndrome de burnout, nós já sabíamos que a doença psicológica é caracterizada como ocupacional. Então, nós precisamos fazer um movimento para trazer todo mundo para discutir isso. E aqui na Bahia, a gente tem uma relação direta envolvendo os trabalhadores, principalmente no que tange os bancários e as bancárias. Nós estamos com várias denúncias e a importância da participação da base nesse processo, começando com a questão da conscientização, discutir o que é o assédio moral, quais são as características, qual é o perfil. Então, a gente precisa levar uma linguagem simples, didática, de compreensão, porque é um tema muito sensível, e a gente traz isso. Nós temos informações que o call center do INSS 135 está sem receber seus rendimentos. Nós sabemos que o call center do INSS é terceirizado. Qual é a qualificação que tem para atender um segurado na sua demanda? Olha quanta coisa nós temos que discutir de maneira institucional e de maneira também com os trabalhadores e trabalhadoras. Então, a gente precisa discutir, disputar mentes e corações. E esse tema da saúde nos dá essa condição, porque há uma sensibilidade, há um cuidado por lidar com esse tema. Então, a minha contribuição aqui é participar sempre, aprender, discutir, mas com maneira de conscientização, de compreensão, porque se a gente não fizer isso, a gente não traz os trabalhadores. Por exemplo, vários médicos da área psiquiatria, como os psiquiatras, por exemplo, né, da área psicológica, desculpe, não conhecem o que é um ACAT. Nós tivemos que fazer eventos para conversar com esses profissionais, para conhecer a importância do que é um ACAT.
Então, se não tiver uma campanha de conscientização, de diálogo, a gente não tem como trazer todas essas categorias, todos esses profissionais, para entender esse processo de adoecimento, principalmente no que tange às questões de saúde psicológica. Então, a minha contribuição, o meu papel aqui é estar com vocês juntos e, de alguma maneira, a gente buscar sensibilizar todos esses atores envolvidos no processo para que possamos caminhar juntos. Porque o que eu vejo nos movimentos, às vezes, é a gente falar para nós mesmos, e isso me preocupa. A gente precisa ampliar essa fala, a gente tem que envolver a sociedade. Eu, quando eu visito uma agência bancária, eu não falo só para bancários e bancárias, eu falo para os bancários, para as bancárias, para o pessoal da vigilância, para o pessoal da limpeza, porque essa é a ideia, é trazer a sociedade para compreender o processo de adoecimento, o processo do que é doença ocupacional e como nós podemos mudar isso. Esse sistema, inclusive, do INSS, o meu INSS, será que o nordestino, lá de Xorroxó, Cabrobó, ele conhece a ferramenta do meu INSS? Ele tem acesso ao meu INSS? Essa fragilidade, como alguém que não tem um celular, não tem um smartphone, não tem uma internet, vai acessar seus benefícios? Então, como lidar com isso? Como lidar com esse povo exclusivo? Por favor. Então, é importante a gente ampliar esse debate. Então, para concluir, é realmente parabenizar pela iniciativa, eu acho louvável, e que depender de nós, vamos estar aqui juntos, buscando construir soluções juntos. Eu acho que isso é o nosso papel. Muito obrigado, desculpe alongar, porque é um tema que mexe muito comigo. Grande abraço. Com certeza, nós é que agradecemos. Eu queria só avisar que no chat tem um link, para quem ainda não baixou o documento, tem um link lá para poder, para quem quiser fazer o download. Nós temos, nesse momento, 8 pessoas inscritas, então, mais uma vez, eu peço, na medida do possível, que as pessoas tentem ser mais curtas nas suas falas, para que todos possam se manifestar e a gente não alongue demasiadamente a nossa reunião. Próxima pessoa, Lígia Mendes, por favor. Oi, boa noite, gente. Também vou tentar ser bem breve. Estou bastante feliz com essa reunião. Eu sou fonoaudióloga, né, para quem não estava no comecinho, trabalho desde 2013 no Centro de Referência de Saúde do Trabalhador da Zona Leste, aqui na cidade de São Paulo. Eu fui conhecer a saúde do trabalhador mesmo formada em escola pública, mesmo já estando no SUS, só depois que eu entrei na saúde do trabalhador. Então, a gente tem muitos desafios ainda, né? E ainda temos. Estou muito feliz com essa reunião, primeiro, porque a gente está numa conjuntura tão difícil e parece que é proibido sonhar com coisas muito grandes, né? Essa proposta que está sendo colocada aqui dessa luta, ela é uma batalha hercúlea, né? Que está sendo proposta e que eu acho que a gente tem sim que assumir como militantes do SUS, da saúde do trabalhador, como nossa, e que tem passos a serem cumpridos, né? Pode ser difícil, mas se a gente não der um passo depois do outro, ela não é cumprida. Então, acho que é uma iniciativa importantíssima e que ela exige tarefas, né? Não estamos juntos, não. Se é para fazer, tem muito trabalho para ser feito. Então, acho que isso é importante ser pensado, né? E eu fico bastante feliz da gente não se conformar só o que a gente tem. A gente está num momento difícil em que até o SUS, enfim, foi muito superficialmente colocado no último programa na proposta de governo, né? Então, acho que a gente tem muito que avançar. É um interesse político e econômico muito grande que está no nosso país. E o SUS e a saúde do trabalhador, ela, né, tem um embate profundo aí, que são os interesses do capital. Então, a gente sabe que não é uma tarefa simples. Então, a nossa mobilização ela tem que ser muito, muito grande. Ao mesmo tempo que a gente sabe que é difícil, né, que está difícil organizar a classe, eu sou diretora do Sindicato dos Servidores Municipais aqui de São Paulo também. Estou licenciada agora, assim, para ficar registrado, para não dizer que eu estou falando sem poder falar, é que eu sou pré-candidata aí, então estou licenciada agora, tá? Para ninguém do meu sindicato brigar comigo. Mas, o ano passado tiveram 721 greves no nosso país, companheiros, não teve? Não saiu aí a notícia do Diese, né, o levantamento do Diese, com 65% da categoria de categorias do setor privado. Então, pode ser que a gente está com alguma dificuldade, sim, de mobilizar, mas a classe trabalhadora está sentindo,
está sentindo na pele, né, a crise. Então, acho que a gente tem que também aproveitar esse momento para lidar com o que está bem escancarado aí da nossa classe, que é o medo do desemprego, que é a fome, que é a carestia, para a gente também conseguir tocar nesse assunto que é importantíssimo, que é ter um trabalho digno, em que a gente possa viver e não ter nossas mãos amputadas, nossa saúde mental né, esfacelada por esse trabalho. Então, acho que a gente tem que conseguir dialogar com toda essa angústia que a classe trabalhadora está vivendo agora. E aqui vou colocar uma questão que para a gente, eu sou da Unidade Popular pelo Socialismo, a gente está muito preocupado, que é a nossa própria condição de ter uma democracia para a gente poder fazer essa luta no próximo período. Como foi falado aqui, não sei quantos generais aí no governo, quantos militares ganhando 300 mil reais a mais por mês, e com esse governo Bolsonaro se ele perder, eu espero que a esquerda, que as instituições consigam prender essa família. É isso que tem que acontecer. Então, a gente sabe que eles não vão largar o osso com muita facilidade, estão colocando aí todos os dias a sua intenção. Então, a gente, como militância, como classe trabalhadora organizada, também tem essa responsabilidade para a gente lutar pela saúde dos trabalhadores, que a gente possa minimamente ter uma democracia. Acho que isso é importante. A gente também está debatendo para a gente ter espaço para apresentar esse programa, esse sistema nacional de saúde do trabalhador e trabalhadora, que enfrenta diretamente o capital. A gente precisa ter condições de fazer esse debate, e eu acho que a gente apresentando o que é novo, que não é mais do mesmo, é muito mais do que o que a gente já teve, que é um sistema que realmente possa ser integrado para salvar a vida dos trabalhadores, isso ganha corações e mentes da nossa classe. Então, acho que a gente realmente tem que apresentar essa grande proposta e construir materialmente essa caminhada. Quais são os passos, o que a gente precisa, de uma forma organizada e mobilizando a nossa classe. Fico muito feliz com essa reunião, com essa proposta, e que trazem esses sonhos aí, como a Maria falou, gigantescos, mas que o nosso povo merece. A gente produz tudo é nosso, e a gente precisa tomar esse estado aí de assalto e defender a nossa vida. Obrigada, companheiro. Próximo, Cienza, a palavra é sua. Obrigado, Cal. Não, primeiro para parabenizar aí o pessoal do Instituto, os organizadores, por um manifesto que, na verdade, é mais que um manifesto, né? É o início de uma discussão, de uma implantação de uma política pública que, pela proposta, é uma política extremamente abrangente, extremamente inclusiva, né? que merece ser tocada, né? É nessa hora agora, na fase anterior à eleição, que os compromissos são assumidos. Então, é fundamental que algo chegue ao comitê dos candidatos, né, ou do candidato possível, e que isso inicie um processo de discussão neste momento, porque realmente, depois da eleição, as pressões, as prioridades, elas ficam bastante pulverizadas. Acho que o documento já traz que é apresentado pela Maria, já traz uma visão bastante crítica do momento que a gente está, né? Eu até sugeriria que há mais tentáculos do que simplesmente a reforma trabalhista, as NRs, né? Os abortos realizados no sistema de proteção social dos trabalhadores. Nós temos, por exemplo, uma lei chamada Lei da Liberdade, entre aspas, econômica, que subordina o interesse público ao interesse do capital. E aí ameaça explicitamente os servidores públicos que se atreverem a entrar em conflito com esses interesses. Então, esses tentáculos eles têm que ser atacados de uma forma integrada, né, de uma forma conjunta, com uma visão conjunta. Então, de novo, cumprimentando, acho que as críticas ao que foi... É muito fácil destruir, né, pessoal? Esse governo provou que é fácil destruir, né? Inclusive, pegou estruturas que teriam alguma legitimidade, como a CTBP, e aprovou, através dessa estrutura, uma série de retrocessos horrorosos. Para vocês terem uma ideia, hoje os patrões, pela nova
NR1, eles podem dizer o que é risco, o que não é risco para os trabalhadores, infenso à ação do Estado. Tanto o Sereste, tanto a fiscalização do trabalho, o Ministério Público, a Justiça Trabalhista, elas não podem, pela NR1, contestar uma suposta classificação de riscos pelos representantes dos empregadores, né? Então, são retrocessos horrorosos, e esses retrocessos foram aprovados nas CTPPs por suas representações. Isso não vai nenhuma crítica pessoal a A, B ou C, mas há uma estrutura que não cumpre o seu papel, não cumpriu nesse momento, que deveria ser uma estrutura de resistência, não cumpriu esse papel, né? Deixou passar várias coisas, inclusive com aprovações. Então, todo esse sistema tem que ser repensado, todo esse sistema tem que ser avaliado. No mais, cumprimento a todos, né, pela excelente iniciativa, e o Instituto Trabalho Digno já é signatário do manifesto, e eu pessoalmente também sou. E vamos tocar esse barco, tem muita coisa para construir aí. Né? Obrigado. Nós é que agradecemos, Ciência. A próxima é a Ivanice, por favor. Boa noite. Nossa, estou muito feliz de ver todo mundo aqui. Né? A saudade aí, a Maria, o Cal, o Célio, a Edith. Nossa, é uma honra mesmo. E parabéns aí pela iniciativa. E já todo mundo falou tudo. Não tenho que ficar mais fazendo os delongas, né? E o que eu queria só comentar, apesar de eu ter entrado um pouquinho atrasado, que nem a ratificação da Convenção 90 da OIT, que é a questão do assédio moral, o combate, que não foi, eu acredito que não foi ratificada ainda, né? Não assinaram isso, o governo. Então, eu acho que a gente, não sei, eu até baixei o manifesto, mas eu acho que a gente teria que intensificar, visto que o assédio moral, o combate ao assédio moral nos ambientes de trabalho, ele está bem assim, está complicado. A pandemia, a questão da saúde mental agravou com a pandemia, acelerou um processo que é o meio digital, né, que é a questão do digital. E, inclusive, hoje a gente estava até conversando com o banco, né, numa rodada de negociação aqui na minha cidade, que precisa o banco ter limite em relação, inclusive, o direito da pessoa se desconectar, porque a própria população esquece disso aqui e fica até de madrugada no celular, mandando e achando que muitas vezes você tem que responder para ele naquele momento que é imediato, é tudo imediatista. Então, eu achei muito importante isso aqui. Nós temos que defender a saúde do trabalhador e da trabalhadora veemente. Muita gente, aí eu não quero, né, eu falei que não ia me delegar, mas a gente gosta de falar, né, Célio? e o Valcir. Mas tem muita gente mesmo do nosso meio que não gosta de falar de saúde, principalmente trabalhador e trabalhadora, porque é difícil, mas a saúde aí está, e é o que eu falei hoje, a saúde, o que é saúde? Que nem já faz tanto tempo, o que é saúde? A saúde ela está no nosso meio o tempo inteiro. Desde quando eu vou abrir a porta, se tiver um problema na porta lá do banco ou da minha casa, alguma coisa, que lá pode me prejudicar. Então, muito legal, muito bom. Essa questão de falar, tá junto, nós estamos juntos, e eu estou junto e eu faço a luta sim. E vou fazer a luta até quando eu permitir e der aqui, não largo a mão, estou conselheira municipal de saúde, estamos construindo a CIS. Tem muita gente que é conselheiro, que fica ocupando a cadeira, certo? E aí, quando você vai falar de saúde do trabalhador, fica fazendo gracinha e perguntando, mas o que é o ASO? O que é PCMSO? Esses dias eu respondi para o empresário, falei assim, você está de brincadeira, né?
Mas por isso não. Graças a Deus a gente tem o Ceresp Piracicaba aqui, o Alê, muito bem. Eu falei, agora vai vir aqui fazer capacitação para essa turma, para poder falar, achar que a gente está dando um de besta aqui, né? Mas é sempre assim mesmo. A saúde do trabalhador e trabalhadora sempre é um reconstruir e construir, e eu estou aqui aprendendo com vocês, porque todos vocês são uns professores para mim. Muito obrigada, e eu tenho muita gratidão por eu estar aqui aprendendo. Contra a minha apresentação, né, por favor. Eu sou diretor sindical do Sindicato dos Petroleiros do Litoral Paulista e eu sou diretor de base. Então, eu trabalho, inclusive, eu estou embarcado agora, nesse momento, trabalho numa plataforma de petróleo. E muito importante nas falas do companheiro, de todos os companheiros que me antecederam, falar entre nós é muito fácil, porque para nós é muito clara a consciência de classe. E, às vezes, dentro da categoria, no geral, do trabalhador, falta também mesmo em diretores. Então, eu acho que a base de tudo que a gente precisa é conscientizar o trabalhador, que ele é trabalhador. A doutora Maria Maeno foi muito feliz, né, em toda a sua forma, especificamente, que chamou a atenção quando ela disse de agregar, né? Então, o neoliberalismo é muito feliz quando ele cria os termos colaborador, empreendedor, trabalhador próprio, trabalhador terceirizado, e por aí vai. Essa divisão enfraquece a categoria trabalhadora, né? Que é acima desses termos cunhados pelo neoliberalismo, tá? O nome, que é trabalhador. Então, eu acho que nós, todos, enquanto entidades sindicais, enquanto instituições em defesa do trabalhador, a gente tem que trabalhar com a legislação. Falta muito ter consciência de classe. Hoje, especificamente falando aqui dentro, né, eu sou técnico de enfermagem, né? Quando chega um trabalhador, às vezes, acometido por uma doença, por um acidente, que ele já chega se desculpando e tentando diminuir a comunidade, pedindo desculpa por ter se machucado, sendo que, às vezes, o motivo, normalmente, a culpa por ele ter se ferir, se machucado, se lesionar, enfim, é um dedo de trabalho. Me salta, lógico, fica muito claro que a gente tem que parar muito a parte de conscientização, como o companheiro Alfredo já do governo, que minimizar a culpa e a maldade deles. É um governo muito bem pensado, de roubo de direitos de trabalhadores. E em todos os tempos a religião sempre foi usada. O nome de Deus sempre foi usado por todas, para esses homens que estão dentro dessas instituições atingirem seus objetivos pessoais. E, encerrando, então, a gente precisa trabalhar muito dentro consciência de classe. Para o trabalhador saber a sua verdadeira posição dentro das empresas. Muito obrigado. Boa noite. Bento, só para você saber, você falou 3 minutos cravados. Muito bom. Clemente, você é o próximo, por favor. Obrigado, boa noite a todos e todas. Gente, acho que o documento está muito bom. Eu vi uma versão de alguns dias atrás que a Maria passou para a gente, o sindicato, algumas pessoas do sindicato olharam, acredito, e o Marcelo, que deve estar aqui ainda, o Marcelo levou no DIESAT para conversar sobre o documento também, ele fez consultas ali. Eu acho assim, gente, o documento está muito bom, ele não deve ser só para presidenciáveis, nem para governador, acho que deve ser um documento para a gente mexer nos candidatos a deputados federais, que a gente tenha contato para fazer, de fato, uma pressão para que essa coisa ocorra. Eu acho que a gente está... Então, ele está muito bom. Queria só comentar isso. Agora, acho que aqui não dá para a gente ficar fazendo discurso para nós mesmos, gente. Das pessoas que estão nessa reunião, a maioria que estão aqui são professores
meu particularmente, de muitos anos. Então, eu estou, acho que 42 anos, 43 anos discutindo esse tema. E a maioria aqui, na verdade, nos ajuda sempre. Eu estou vendo aí, DIT, sempre nos ajudaram no início. Então, todos nós estamos convencidos da importância da proposta que está aí. Eu acho que isso é o mais importante de tudo. Tá? E eu só vou dar um exemplo para ver que, de alguma maneira, a gente está descalço também, mesmo com tudo que a gente imagina que podemos ter de conhecimento, de articulações que a gente tenha. Pega o caso da própria Covid-19, gente. Com todo o conhecimento, todo mundo aqui, ela veio, varreu, morreu gente nas empresas, em todos os locais, gente está doente. Quantas comunicações de acidente de trabalho foram feitas no Brasil em acompanhamento? Aqui na região de Osasco, nenhuma. Nenhuma. Tá? Houve até um estudo aqui do Ceres, a Maria nos ajudou, o CAL. Muitas mortes, nenhum registro. Tá? E o Ministério Público do Trabalho, tá? Agora, aqui na região, descobriu que teve metalúrgicos que morreram por Covid e começou a se interessar por fazer uma ação contra as empresas, não sei se fará. Então, a gente sabe, o documento está bom, cada um faz suas lutas nos seus espaços políticos de trabalho, mas temos que fazer com que esse documento vire uma coisa fácil, inteligível, lá para os candidatos que a gente gostaria que assumissem essa proposta. Tá? Mas parabéns pela equipe que formalizou esta proposta. Muito obrigado. Obrigado a você, Clemente. Em cima também, 3 minutos. Paulo Kaufmann, por favor. Boa noite a todos e a todas, mais uma vez reunidos. Parabéns pelo documento, eu li todo, acho que está bastante abrangente em termos de considerações sobre análise crítica das políticas, dos aspectos que têm relação direta e indireta com a saúde do trabalhador. É um texto que reflete uma posição ideológica e de compreensão que na base dos problemas da questão está a luta capital-trabalho. Uma série de propostas importantes, especialmente no que tange à informação, ao tratamento, ao acesso e ao modo de usar as informações, as que já são oficiais, as que devem ser oficiais para ações de política pública. Acho que é um documento e é um movimento que se inicia e que deve se ampliar, importante para debater com candidatos, para eventuais fomento de campanhas, espero, principalmente do PT, do Lula, nessa dicotomia que deve se ocorrer. Eu faço só uma ou duas breves considerações políticas. Eu já externei outro dia para Maria, brincando, provocando um pouco, que eu disse assim, seria interessante, eu ficaria mais animado se uma ou duas pessoas que estiveram ministério até na cúpula do governo anterior, dos governos nossos, subscrevesse esse documento, lesse, visse, e nós todos, de fato, isso é só simbólico e um caricato, de que a gente olhe e vejamos e olhemos aonde nós, o governo, alguns, erramos ou deixamos de fazer, ou poderíamos ter feito um pouco mais e diferente. E poderíamos mesmo. Especialmente nas acomodações, o Plínio acho que falou do movimento sindical, da análise crítica, houve acomodações em espaços, em estruturas de governo e fora de governo, porque, enfim, ganhamos a eleição, aquelas eleições, e tudo pareceu mais tranquilo e factível. E eu acho que isto foi um motivo importante de termos agora o oposto a nós, o oposto a uma civilidade, a um mínimo de humanidade, né, para não usar outros adjetivos. Então, esse é um aspecto.
E o outro, eu relembro algumas campanhas ou disputas anteriores para a presidência da República. Um que eu citei outro dia, paradigmático, foi o Congresso da Abrasco no Recife, em 94. 3 minutos, Paulo. 1 minuto a 2 passados. Em 94, no Recife, nas mesas de bar, nas mesas semi-oficiais e até em algumas oficiais, e houve até um dia lá que se convocou toda a petezada para participar do Comitê de Saúde do partido, a discussão era quem seria o ministro do Lula. Gastão, o professor do Rio de Janeiro, o outro, e a discussão era quem seria o ministro do Lula. E eu lembro que aquilo rolou tanto que uma hora, pelo menos a mim, incomodou, eu manifestei, disse assim, eu acho que a gente deveria fazer campanha. Claro que Maria, sempre agregadora e mobilizadora, vai para Paulista e já foi várias vezes fazer campanha, e todos fomos juntos e puxados até por ela, está pensando nisso. Mas não custa relembrar cada um de nós de que programa de governo, projeto e coisa e tudo, um desenho bonito, talvez tenhamos que fazer depois e priorizar, ou fazendo mas não deixar de perceber e de sentir no coração e na cabeça de que, ao máximo, neste período, devemos fazer com que esse documento dialogue com outros e com tudo, mas que sirva bastante para uma campanha, né? Essa campanha pela democracia, pela volta da civilidade. Eu acho que, eu só anotei uma questão aqui que eu não lembro citar, a questão ambiental gravíssima que afeta a todos, ou seja, tem alguns temas e algumas pautas maiores que a gente pode, aos poucos, voltar a dialogar com setores que não são bem à esquerda, né? Até por pautas que atingirão a todos, direita, esquerda, rico e pobre, que é clima, natureza, e também um tema importante, acho que deve ser central, está sendo esse acesso à informação e comunicação, né? Então, eu acho que é essa meu ânimos e minha contribuição para essa reunião ampliada, para essa mobilização que se inicia e se amplia. Obrigado. Obrigado, Paulo. Antônio Soares, por favor. Boa noite a todos e a todas. Antônio Soares, da Bahia, São Jesus, da Bahia. O tema é importante, já disse aí no Zap, na mensagem, e muito oportuna essa discussão. E aqui na Bahia, São Jesus, o sindicato comerciário é muito lutador, questão dos trabalhadores do comércio, cidade pequena, 100 mil habitantes. A dificuldade nossa aqui é em relação à conscientização dos trabalhadores a participar do sindicato, a se filiar em si, ou contribuir, porque é uma cidade média, pequena, com uma parte familiar que comanda as empresas, então é muito complicado o trabalhador reclamar, não tem relação à carga horária, à questão de trabalho muito pesado, trabalho forçado, ou que seja dificuldade de trabalhar e ficar doente por isso, e a dificuldade de reclamar e ficar sem emprego. Então, nossa dificuldade que é essa, né? Então, estamos tentando rever. Assiste, tanto a Sereste também, em relação a rearrumar, articular mais essas duas instituições para defender os trabalhadores nas empresas, ou em seminário, ou em palestra em relação aos trabalhadores. Importante reforçar esses dois bases dos trabalhadores. E em relação à política, a campanha, assim, Lula aí, primeiro ganhar Lula, ganhar o presidente, depois conseguir conversar com o Congresso, para unir o Congresso em relação à proposta de mudar a emenda 95, a questão de saúde, tentar rever a reforma trabalhista, né, a questão de muito prejudicar os trabalhadores. Então, é uma luta depois de ganhar, para unir o Congresso em torno disso. É a luta para vencer agora e depois de ganhar também lutar para unir o Congresso
para revogar algumas leis trabalhistas que foi prejudicado muitos trabalhadores. Por isso está muito fraca a classe trabalhadora, por isso. Me de reclamar, que me perdi emprego, então acaba ficando doente do trabalho, sem querer reclamar, e o sindicato, às vezes, com pouca força para trabalhar, para lutar, reduzir o custo, a renda do sindicato caiu muito, a contribuição ficou sendo expressa, não ficou na conversa coletiva, ficou fora da contribuição, mas a luta é sair, parabenizar vocês aí pela iniciativa. E a Bahia está forte com Lula, com toda essa união dos partidos para vencer a eleição, entendeu? Vamos seguir junto. Eu faço parte aqui do Conselho de Saúde, estou lutando para reforçar tanto Celeste como CIST, mas a luta é grande. Vamos vencer e depois convencer a mudar alguns pontos da reforma trabalhista para melhorar mais a classe do trabalhador. E a saúde é um ponto fundamental para a população geral, entendeu? Está muito difícil a saúde. Aqui mesmo, ontem mesmo, tive que intervir na maternidade de parição para a mulher poder parir e tal. Dificuldade para deixar ela na maternidade e sem recurso. Reclamando. Obrigado pela lembrança, mas saúde é dificuldade, né? Em geral, todo o Brasil, aqui na Assinatura da Bahia não é diferente, mas vamos lutar. Com a luta e vence, vai melhorar com o Lula na presidência a partir do ano que vem, e é só esperar agora para ganharmos e seguir na luta. Muito obrigado aí e boa noite a todos. Obrigado. Próxima inscrita, querida Edith Seligman. Eu jamais consegui falar em 3 minutos, mas vou tentar. É o seguinte, queria, assim, falar muito para os sindicalistas, porque faz tempo que eu não falo com sindicalistas, né? No tempo do antigo, né? Que o Clemente lembra e tal, e alguns outros dos sindicalistas mais antigos que estão aí, né? A gente falava muito. E sempre muitos de vocês, dos sindicatos, viram a relação que existe entre opressão, saúde mental e a aparente submissão dos trabalhadores, né? Então, é uma coisa que tem, então, uma natureza política tão importante, essa relação entre a opressão, o tipo de gestão que pressiona, que intimida, que faz as pessoas terem medo de ficarem sem o pão de cada dia e deixar a família ao desabrigo, que agora é muito real nas ruas de São Paulo, se vê, né? Quantas pessoas dormem na rua porque perderam o emprego. Então, há um mecanismo psicológico muito poderoso em que o medo leva, né, à aparente submissão, né? Aquilo que chamavam, né, de submissão, era até outro nome, eu perdi, voluntário. Então, as pessoas queriam se submeter... Servidão. Exatamente, essa palavra, servidão. É que eu detesto essa palavra, sempre esqueço dela. A psicanálise explica. Então, a servidão voluntária, ela não existe. A servidão não é voluntária. Ela é pressionada, ela surge como o único mecanismo para muitos, né, de não chegar à miséria ou não chegar à vergonha, não é? Porque vocês sabem que as humilhações, né, que desprestigiam muitas vezes trabalhadores experientes, cheios de dignidade, né? Isso leva a dinâmicas, né, processos psicológicos que fazem as pessoas aparentemente se submeterem com muito sofrimento interno, e levam a uma outra coisa que eu achei muito interessante, vários de vocês mencionaram,
a negação, está tudo bem, a saúde não tem nada a ver com o trabalho. Quer dizer, isso não é só do patronato, isso é de muitos trabalhadores também que têm esse mecanismo, que constroem esse mecanismo de negação, tipo assim, no inconsciente eles não têm uma percepção de outra saída. Então, não existe, eu estou doente não é por causa da saúde, porque se ele vê, aliás, desculpa, não é por causa do trabalho, porque se ele tiver uma consciência mais forte, ele não pode mais trabalhar, né? É a mesma coisa que vocês sabem em relação ao acidente, né? É a mesma coisa, isso é mais estudado, né? Nos acidentes, mas não é só o acidente, é todo o desgaste da saúde que a pessoa pode até atribuir, não, é porque, sei lá, é hereditário, é da minha família, é a minha mulher, é o meu marido, é a minha família, sabe? E não é do trabalho, mas a pessoa não pode ver que é do trabalho, porque senão como é que ela vai continuar trabalhando e ela precisa continuar trabalhando? Então, eu queria, assim, eu acho que esse trabalho de conscientização, que para os sindicalistas é tão difícil, é muito importante poder conversar, às vezes, olho no olho, com pessoas mais isoladamente ou com pequenos grupos, para poder fazer eles perceberem isso, que, na verdade, eles sofrem, mas eles mesmos não querem ignorar esse sofrimento. E isso, né, que não é servidão, não é servidão voluntária. Tem muitos autores já que analisaram isso, mostrando que é uma balela, né? A servidão voluntária. Ela é aparentemente voluntária, apenas, não é? E se as pessoas sentirem que há um caminho de libertação e que estamos juntos buscando esse caminho, agora no Brasil, num primeiro passo, através de eleições que libertem o Brasil dessa situação cada vez mais nazificante, fascistizante que estamos vivendo, não é? E não é só o presidente ou o governador, nós precisamos ter um congresso, precisamos sensibilizar nas nossas comunidades as pessoas que são candidatos a deputado, enfim, aos vários cargos, não é? Porque sem um congresso, o presidente vai ter muita dificuldade de reconstruir, de quebrar todo esse terrível retrocesso que o professor Ciência deu algumas pinceladas, e que não é uma percepção, a maneira como os meios de comunicação estão fragmentando essas coisas, impede o trabalhador que não tem tempo de estar lendo o jornal e ouvindo todos os noticiários, de ter uma síntese e ter uma ideia da monstruosidade que é essa retirada de direitos dos trabalhadores e de todos os cidadãos do Brasil que está acontecendo. Desculpa, já devo ter passado dos minutos, mas isso, então, explicaria, mecanismo de negação, explica o presenteísmo, que é as pessoas trabalharem doentes e, muitas vezes, elas não se dão conta que estão doentes, elas mesmas negam a si mesmo que elas estão doentes e pioram, ficam com problemas crônicos, não só mentais, mas do coração, enfim, os mais variados órgãos, pulmões, etc. Não é, porque se eu achar que eu estou respirando mal por causa da poeira aqui desse ambiente de trabalho, o que é que vai acontecer? Então, ele nega, é um mecanismo assim, é como uma criança que você diz, isso faz mal, a criança, não faz, eu quero fazer isso, né? Claro que são adultos, mas aí o mecanismo é muito mais complicado que na criança. A criança tem muito mecanismo de negação. Vocês que são pais, ou alguns que sabem até avós, como eu, né? Sabem disso, né? Então, isso surge de novo no adulto. Ele nega para não se defrontar com alguma coisa que parece sem saída. Se o trabalho está me matando, eu tenho que sair desse trabalho. É muito interessante, gente, o que está acontecendo em vários países onde a previdência social é melhor, onde as pessoas têm mais tipo de atividade. Vocês leem que os aeroportos, em muitos países, já não tem mais funcionário, na Alemanha, na Holanda, e que nos Estados Unidos as pessoas que depois da Covid, ou que a Covid amenizou, não estão querendo voltar para os empregos antigos.
Não é? É muito interessante, estão procurando. Então, até os desempregados do Brasil, se pudessem ir para esses países, eles teriam empregos. Na área de saúde nem se fala. O que as enfermeiras sofreram em vários países europeus e que não querem mais ser enfermeiras, bom, gente, deixa eu parar por aqui, deve estar uns 6 minutos já. Então, mas é isso que está acontecendo. As pessoas não estão deixando as profissões que foram mais esmagadas, que houve mais sofrimento, como, por exemplo, no caso dos profissionais de saúde, muitas pessoas não estão voltando, não é, para o ambiente em que possa existir Covid. Né? Isso está acontecendo em outras categorias, que eu acho que são coisas que vão ser reveladas aí nesse magnífico, imenso estudo que Maria está coordenando, né? E tem vários pesquisadores presentes nessa reunião que estão desvendando o que é que está acontecendo com este Brasil da Covid, contra a injustiça, contra a invisibilização do sofrimento, do adoecimento e das mortes dos trabalhadores e das crianças que ficaram órfãs, filhas de trabalhadores. Gente, vai estar em 9 minutos. Desculpa. Acertou, 9 minutos. Mas é um privilégio poder ouvi-la. E após a fala, primeiro Valcir, depois Rosângela, a gente faça, então, o encerramento da nossa reunião. Valcir, por favor. Falar depois da professora Edith Seligman, né? É complicado, né? Que ela acabou em 9 minutos, nos deu uma aula. Muito bom, prazer em rever a professora Maria Maeno. Obrigado pelo convite, né? Foi a Maria Maeno que colocou a gente em contato com o manifesto, enfim, com todo esse debate muito rico na questão da saúde do trabalhador. Então, só fazer um agradecimento a Maria, né? Maria Maeno, pelo convite. A gente está acompanhando. Revendo aí vários companheiros e companheiras do movimento sindical, um abraço em todas e todos, e das pessoas também que não são do movimento sindical, mas que sempre nos apoiou e sempre nos ajudou aí a entender a saúde do trabalhador como um campo de ação política. Só para finalizar, lembrar aqui a Maria Maeno, né, nas nossas discussões lá atrás, Maria, eu lembro da questão do PAC, PAC 1, PAC 2, governo Lula, se não me engano, depois governo Dilma, que era o plano de aceleração do crescimento. Eu lembro que você colocava o seguinte, você falava, olha, não tem como te discutir o crescimento econômico se a saúde dos trabalhadores e das trabalhadoras não fazerem parte desse universo. Essa separação, a gente discutir o crescimento do país, do crescimento econômico do país, e excetuando a saúde dos trabalhadores, né, é de uma incompatibilidade muito grande. Então eu lembro desses debates que nós fazíamos lá atrás, que eu acho que ele é muito urgente, né? Principalmente, como foi dito aqui por um colega, da questão de toda a destruição que está sendo feita, né? Acho que o termo correto seria esse, né? O governo do Bolsonaro é um governo que está destruindo tudo, em todos os campos, em todas as áreas, né? Então a gente vai ter que fazer um grande processo de reconstrução e pautar a saúde dos trabalhadores né, no debate econômico do país. Não adianta a gente querer ter um crescimento econômico, um crescimento do emprego. Agora, qual emprego? Qual a qualidade salarial desse emprego? Qual a qualidade, quais as condições de trabalho desse emprego? Qual o conteúdo? Já que a professora Edith Seligman falou bastante da questão da saúde mental, qual o conteúdo, o significado desse trabalho, a importância social do trabalho? Coisas que a gente não percebe, não está colocado na ordem do dia. No demais, parabenizar todos e todas, saudade de todo mundo aqui. Uma excelente reunião, é um aprendizado, né? Essas poucas horas que a gente está nessa reunião já é todo um resgate aí de quem uma vez militou na saúde dos trabalhadores. Aí, só para finalizar, eu sou Valcir, eu sou bancário, né, de profissão, eu também sou dirigente sindical, fui secretário de saúde do Sindicato dos Bancários de São Paulo e da Contraf, que é a Confederação do Ramo Financeiro. Obrigado, é isso. Obrigado, Valcir. Rosângela, sua vez. Então, primeiro eu quero parabenizar esse documento, dizer que eu continuo assinando embaixo, como já fiz. A iniciativa é excelente. Eu tenho algumas coisas que o Fadel vai apresentar para você, que vai mandar pelo documento, que são detalhes que não vale a pena a gente falar aqui, mas eu fiquei muito contente de ver a presença dos sindicalistas aqui, das centrais sindicais.
Eu acho que é uma coisa que a gente precisa ter sempre junto. E, a partir da inspiração da professora Edith, com a fala dela, eu queria dizer que saúde do trabalhador, ao longo da história, foi sempre esse embate que todo mundo sabe, capital-trabalho. E vai ser sempre assim. E nós vamos precisar de alguns ingredientes, como a gente coloca no tempero da comida, das refeições. Vai ter que sempre ter o protagonismo dos trabalhadores na elaboração das políticas, no aperfeiçoamento das políticas. E por que eu estou trazendo isso? Porque hoje está sendo lançado, né, ou alguns dias vem sendo lançado, e discutindo um manifesto. Esse é um trabalho grande, mas depois ele vai ser maior ainda, que eu quero crer que a gente vai conseguir eleger o Lula e estar com esse manifesto na rua, na forma de política. Mas depois a gente vai precisar de muita persistência e vai continuar precisando de indignação, porque é claro que o capital não vai ficar quietinho, mesmo que a gente tenha um governo a nosso favor. E a gente vai precisar estar nessa resistência. E, para isso, é preciso solidariedade. O assédio moral só agora está aparecendo aí na caixa porque houve solidariedade ou está havendo. Daqui a pouco cai no esquecimento. E vai sempre a gente precisar trazer isso. Não adianta, não tem outra forma da gente trabalhar, e trabalhar com dignidade. É continuar na luta. Foi sempre assim e precisará sempre ser assim. É isso que eu queria deixar para o SINAST hoje. E me dispor a trabalhando com vocês à frente e muito à frente. Obrigada, gente, e parabéns. Obrigado, Rosângela. Eu juro que eu estava pensando numa coisa que você acabou de falar, que hoje nós tivemos aqui um grupo, primeiro de militantes, né, de pessoas importantes na luta em defesa dos trabalhadores, da sua saúde, e um grupo bastante diversificado, mas eu quero crer que a predominância foi a de representantes do movimento sindical. E aqui já foi colocado também, eu acho que o desafio que se coloca para nós aqui é ampliarmos esse movimento. Nós temos aí o link, né, para divulgação e eventuais adesões a esse manifesto, e a gente pede que, por favor, né, tentem repassá-los, né, para os seus contatos, né, de maneira que a gente consiga envolver mais pessoas, mais instituições. Acho, a Maria comentou sobre a importância da participação, né, além do movimento sindical, de outras formas de organização da sociedade civil. Acho importante a gente também fazer contato com essas pessoas, com esses grupos, com esses militantes, para a gente ir ampliando. E eu pergunto agora se a Maria, mais alguém do Instituto Walter Lezer, quer fazer alguma consideração, e passo para a Maria para fazer, no final, o encerramento. Tem uma pessoa aqui que levantou a mão. É sobre isso, sobre encaminhamento? Aí eu não tinha visto o Kiel. Pronto, olá a todos, né? Boa noite. Sou o Ezequiel aqui, né, da cidade de Itapipoca, Ceará. Faço parte do Sindicato dos Trabalhadores aqui na nossa cidade. Assim, para mim foi altamente enriquecedor participar dessa reunião, né? Quero agradecer a todos, né? Também, assim, que teve as suas colocações. Foi muito boa, eu aprendi bastante mesmo com vocês, viu? Muito obrigado. Obrigada, Kiel. Eu vou aproveitar e vou falar assim, vou pegar a partir da fala da Rosângela. Adorei todas as falas. A fala da Edith. Edith é minha professora desde a faculdade e continua sendo, né? E todas as falas são muito enriquecedoras, anotei muitas coisas aqui. Quero falar a partir do que a Rosângela falou. Eu acho que esse é um grupo que gosta de trabalhar, né? É um dos grupos que é engraçado, né? A Rosângela fala, nós temos muito que fazer agora e muito mais depois. Exatamente isso. Nós temos muito agora e temos muito mais depois.
Se o Lula ganhar, nós vamos ter muito trabalho mesmo. E se o Lula não ganhar, aí a gente vai ter o trabalho redobrado, mas eu acho que essa possibilidade já nem coloco mais até para preservar a saúde mental, né? Então, eu acho que nós precisamos agora ampliar essas adesões, e mais que isso, não só ampliar na assinatura, mas ganhar corações e mentes. Então, ir em todos os movimentos, em todas as possibilidades, onde cada um de nós é autor desse manifesto, não tem mais autores, então, não tem um ou dois, poucas pessoas, são todos que quiserem aderir, podem se sentir donos do manifesto e tem que levar. Então, a Helenice já se propôs a levar no Conselho Nacional de Saúde, insiste, tem pessoas de diferentes estados, levar no Conselho Estadual de Saúde, na CICE, nos conselhos gestores, onde for possível. Então, acho que esse é o movimento que nós temos que fazer. E, da nossa parte, nós vamos inserir, porque esse documento não é um documento com detalhes, como eu coloquei aqui, a estrutura, porque essa estrutura nós temos que construir ainda juntos, né? Eu coloquei uma ideia apenas. Então, o documento, nós vamos colocar na plataforma do Lula, do Haddad, aqui em São Paulo, mas eu acho que outras pessoas que tiverem contatos com candidatos a deputados, aqui tinha uma candidata a deputada, né, que é a Lígia Mendes, nós mandamos para a Nana também, Takahashi, lá de Campinas, que é candidata a deputada também. Ela é pré-candidata, viu? Não pode dizer que ela é candidata. Não pode falar que ela é candidata. Ela é pré-candidata. Pré-candidata, então, para os pré-candidatos, nós temos que mandar. Oi. Nós vamos apresentar na Assist Nacional, que a gente também está lá na Assist. Excelente. Obrigado. Mandei para o Padilha já também, né? Enfim, eu acho que todo mundo que tem contato, eu acho que tem que mandar. Acho que é isso que eu queria falar. E precisamos também de peças também, de uma tradução, que muitas pessoas colocaram, porque os públicos são muito diferentes, né? O Brasil é muito diversificado, nós somos diversificados, acho que a gente tem que transformar, então, esse manifesto palatável, compreensível para as diferentes populações. É isso que eu queria falar. Então, se tiver mais alguém para falar, por favor. É isso? Heleno estava quietinho. Não, eu não estava querendo atrapalhar, é só pedindo permissão que depois dessa reunião e dos devidos retoques, levar isso aos conselheiros nacionais de saúde, aos quais eu tenho acesso, uma vez que eu sou o primeiro suplente do Conselho Nacional de Saúde, numa composição com o SEBS, que é o Centro Brasileiro de Estudos de Saúde, cuja titular é a Lúcia Souto, e quando a Lúcia Souto, por alguma razão, tem algum impedimento ou não comparece às reuniões, eu represento a Abrasco como primeiro suplente, a atual diretoria da Associação Brasileira de Saúde Coletiva. E até então eu estou segurando manifestos, literalmente sentado em cima dele, para não levar aos conselheiros antes de ter, vamos dizer, essa validação consensual pela qual nós passamos aqui. Mas de agora em diante ele se torna domínio público, né? Então, eu queria dizer que nós estamos lançando algo de que a gente, o Valcir está falando aí, né? A gente se conhece de outros carnavais, né, Valcir? Assim como o Plínio Pavão já viu esse movimento muitas vezes. Mas esse movimento nosso é o movimento que não tem retorno. Nós, uma vez no tobogã, estamos já no meio do caminho, rolando abaixo, tá? Muito obrigado. Helena, é isso mesmo. E eu acho que é importante também destacar que nós temos muito a aprender com os conselhos, com essa experiência toda dos conselhos de saúde, né? Os conselhos de saúde são uma prova viva de que nós podemos ter cada vez mais uma participação social nos destinos do SUS e agora nos destinos dessa grande política intersetorial da saúde do trabalhador. Então, eu acho que nós temos muito a aprender aí, todos nós, e vamos aí aprendendo uns com os outros, né? Se ninguém tiver mais o que falar, então eu agradeço em nome do Instituto Walter Lezer, dos amigos aqui, considero todos guerreiros aí de muito tempo, fiquei muito feliz de ver todos vocês, estamos juntos, vamos para lá, vamos continuar o movimento então. Obrigada e um bom jantar para todos. Obrigado, boa noite. Boa noite. E fora Bolsonaro. E fora Bolsonaro, pelo amor de Deus.
Bora, Bolsonaro. Bora, Bolsonaro. Boa noite aí. Ainda mais que o Lula não tem as militares. Obrigada, Maria. Tchau, tchau,